bem? Vamos lá para mais uma live. Só arredar essa cadeira aqui. Pronto, vamos lá. Tira esses fones aqui. Bom, essa live eu vou falar um pouco sobre ego, né? Então, assim, o que é o ego? O ego é uma coisa que todo mundo tem, né? Que é desenvolvida ali, principalmente depois dos 7 anos de idade, onde a criança ela começa a ter sua individualidade, individuação, que significa que ela começa a, como se diz, um pouco do lado egoísta do ser, né? Então, assim, qual o problema do ego? O ego ele é importante na nossa vida até certo ponto, né? Por exemplo, na criação de filhos, quando seu filho ele desenvolve o ego, ele precisa do ego para entender como que a sociedade, como que tudo funciona. Então, o ego ele é bom por isso. Mas, depois da maturidade, o ego ele só te atrasa. Então, o ego limita os resultados que você tem, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou falar sobre iluminação espiritual, né? Para ter iluminação espiritual, você tem que abdicar do ego. É como se fosse... o ego é como se fosse camadas. Imagina uma cebola que tem camadas. Você tem que limpar todas as camadas, camada por camada, para poder conseguir transcender ao ego, transcender aos problemas. Aí o indivíduo começa a ser um co-criador consciente, ou seja, ele entende que tudo que ele faz, ele co-cria. Tem um experimento muito interessante que chama Experimento da Fenda Dupla. Se não me engano, esse experimento foi realizado em 1801. E o que esse experimento fala? O experimento fala o seguinte, que o observador colapsa a realidade, né? Eles fazem um experimento ali, né? E o elétron, o observador, ele olha o elétron passar por duas fendas ao mesmo tempo, né? E uma hora como partícula, outra hora como onda. E o que isso prova? Que o observador escolhe como que o elétron vai passar. Isso nos prova o seguinte, que tudo é onda, inclusive nós. Então, é muito interessante esse experimento. E o que a partir dele você consegue entender aqui? A partir do momento que você entende que tudo é onda, que você cria a sua própria realidade, através de pensamentos, pensamentos são ondas. Então, se você pensa positivo, você atrai coisas positivas. Se você pensa negativo, você atrai coisas negativas. Então, assim, tudo é questão de pensamento. O pensamento atrai, né? Ah, minha vida tá uma merda, tá uma bosta, tá acontecendo dívida, isso, traição, isso, aquilo. O que está acontecendo? O pensamento que você tem da realidade que você experiencia. Então, a realidade experienciada por você é fruto dos teus pensamentos. No livro Os Segredos da Mente Milionária, fala muito sobre pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, tudo começa no pensamento, né? Tudo começa dentro de você. Então, dentro de você reside o maior poder oculto que você imagina. Por que tem gente, por exemplo, que sabe, sei lá, 5 línguas diferentes enquanto você só sabe uma? E que sabe que é muito inteligente, que prospera em todas as áreas da vida, tem um relacionamento feliz, tem a conta bancária muito interessante. Porque qual que é a diferença de uma pessoa assim para uma pessoa que não tem essas características, não tem abundância em todas as áreas da vida? A diferença é clara, a pessoa cuida do pensamento, entende? Então, as pessoas hoje elas têm um problema muito grande que chama entropia psíquica. Entropia psíquica é o ato de desorganizar a própria mente. É quando o indivíduo está com a mente simplesmente sem pensar nada e começa a desordem, começa os pensamentos negativos. Então, entropia psíquica, entropia psíquica é isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o problema de quem cria é saber o que está criando. Então, se pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, é simples
É só você pensar positivo que vai criar coisas positivas. Então, é uma coisa muito simples. Eu crio minha própria realidade. Então, o ato de ter entropia psíquica, de não controlar a própria mente, é muito perigoso porque a mente ela te leva para dois caminhos. E só tem dois caminhos, o caminho ruim e o caminho bom. O caminho ruim é a desorganização da própria mente, onde o indivíduo não consegue organizar pensamentos, ideias e tudo vira uma zona. Então, se pensamentos geram resultados, como que ele vai ter um resultado bom se ele está pensando ruim? Como que a pessoa vai ter prosperidade na vida, sendo que o que ela emana para o universo, que o que ela sente e o que ela manda é ruim? Então, para mim ter coisas boas, primeiro eu tenho que sentir para depois mandar. Então, é simples, funciona assim. Para mim conseguir ter prosperidade, eu preciso sentir prosperidade, né? Eu tenho que lidar com os meus traumas e com as minhas crenças. É bem simples. Não é fácil, mas é simples. Vamos lá. Então, os paradigmas, isso que eu falei, são nossas crenças que partem da interpretação da realidade. Então, cada um interpreta a realidade de um jeito. Paradigmas, eles são construídos, são as nossas crenças por parte da interpretação que a gente tem sobre tudo, sobre todos e sobre o que você ouve, sobre o que seu pai te ensinou, sobre o que você aprendeu na escola, sobre o que você acha das coisas. Então, paradigmas é igual a crenças, né? E crenças é uma coisa um pouquinho complicada, que limita a individuação do ser. Crenças limitantes, o próprio nome diz, são crenças que limitam a pessoa a fazer algo. Como assim? Limita a pessoa a fazer algo. Se você tem um problema, sei lá, com... Seu pai falava muito pra você quando criança lá, tem que economizar, não sei o quê, porque vai ter dias escassos. Você tem a mentalidade de que, o seguinte, o dinheiro que você ganha, parte dele você tem que guardar para quando ter dias escassos, você ter uma reserva ali. Então, assim, você não anda em abundância, você pensa em guardar para ter, e não em fazer para ter. Entende? Tem uma diferença clara, né? O indivíduo abundante, ele não tem esse negócio de, eu preciso guardar dinheiro. Ele é uma coisa que não faz sentido. Ele só tem o dinheiro, ele só guarda, sem o pensamento de escassez. Entende? Então tem vários tipos de crenças limitantes aí, né? Quanto menos traumas, menos crenças essa pessoa tiver, melhor vai ser o resultado que ela tem. Então ela tem que ter muito cuidado com o que a pessoa pensa e com o que ela emana. Então se tu tá sentindo, por exemplo, pensamentos ruins, a tua vida vai ser ruim. Então, cada ação, tudo que você faz no dia tem consequência, né? Tem uma música do Eminem que fala sobre se você tivesse uma única chance para fazer tudo aquilo que sempre sonhou, o que você faria? A pegaria ou a largaria, né? É como se fosse um trem, né? Se tivesse numa estação de trem e você entraria nesse trem ou deixaria ele passar? Acontece uma coisa, a chance que você tem começa a partir do momento que você acorda. Então você tem a chance de fazer escolhas diferentes que vão te levar a lugares diferentes. Escolhas iguais, igual lugares iguais. É simples, não tem como mudar um indivíduo que escolhe fazer as mesmas coisas. Para fazer coisas diferentes, você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa agir diferente. Inclusive, nesse livro, tanto no livro Quem Pensa Enriquece quanto Os Segredos da Mente Milionária, fala sobre o seguinte: o indivíduo tem que agir como se já fosse aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu quero me tornar um bom comunicador, um bom orador, uma pessoa de sucesso em desenvolvimento pessoal, lei da atração, física quântica, eu já tenho que sentir que eu sou. Então, eu tenho que pensar e emanar isso. Tem que ter confiança. E isso se dá a partir da escolha que eu faço. Então, as escolhas que você faz é de acordo com o teu livre-arbítrio. Então, tu pode acordar hoje, por exemplo, eu acordei 4h59, tomei banho gelado, estudei, estou aqui passando um pouco do conteúdo. Ou eu posso
posso ficar na cama dormindo. O que vai mudar para mim? Ontem eu compartilhei uma história, o seguinte, tinha uma pessoa sarada e uma pessoa gorda. Uma pessoa gorda e uma pessoa sarada, né? E estava escrita a seguinte frase: a escolha é sua. As duas partem do pressuposto da dor, né? A dor de ser saudável, né? Você precisa entrar em movimento, e a dor de ser uma pessoa obesa. Você para o movimento, a estagnação. Então tudo tem um resultado, seja ele bom ou ruim. Independente do que você escolher, você vai ter um resultado. Então, se você pode pensar grande, por que não pensar logo dessa maneira? Por que não escolher coisas boas? Por que pensar em escassez? Sempre em falta. Ah, mas eu trabalho e ganho um salário. Não é questão de valor, é questão de pensamento. Você está CLT agora, você está ganhando um salário, mas pensa em abundância, pensa em sentimentos bons, emana sentimentos bons. Se você ficar pensando em falta, você vai emanar falta. Isso aí é a prova mais tangível de que o experimento da dupla fenda realizado em 1801 funciona. É a prova mais tangível que tem. O observador colapsa a realidade, né? Então, se o objeto, ora é onda, ora é partícula, e o observador escolhe como ele se comporta, porque ele é um elétron, tudo. Por que o observador colapsa a realidade? Porque tudo é onda. Se o observador é onda, ele colapsa o quê? Por que o elétron age do jeito que o observador manda, do jeito que o observador pensa? Por que acontece isso? Porque se ele pensa em determinada coisa e acontece, sendo que ele é onda, o que ele pensou é o quê? Onda. Então tudo é onda. Essa frequência emanada do ser é uma onda. Então, por isso que acontece aquilo que ele quer. Se ele pensasse, por exemplo, se eu pensar coisas boas, vão acontecer coisas boas. Mas lembra do seguinte, né? As pessoas elas não entendem que aumentar a frequência não é difícil. Difícil é manter lá em cima. O que é aumentar a frequência? É vibrar no amor. Pensamentos no amor. Então você tem que manter lá em cima. A partir do momento que você mantém a frequência aqui e não fica baixando. O que é abaixar a frequência? É começar a ter problemas. É não saber lidar com os problemas. É pensar negativo, ter raiva, ter ódio. Ter sentimentos que não são amor. Isso é vibrar no problema. E o que vai acontecer quando você vibra no problema? O que você vai atrair? O que você está emanando? Problema. Vai ter problema. Então funciona assim. Então assim, deixa eu só ver o material aqui. Então, é aquilo que eu falei, né? Eu acho que eu já vou finalizar essa live. A tarefa de hoje é: assistam o experimento da dupla fenda, ou o documentário Quem Somos Nós, de preferência os dois. Vocês vão entender que se o elétron comporta da forma que o observador quer que ele se comporta, é porque o elétron e o observador são uma coisa só. Tão simples, né? Quer dizer, não é tão simples não, demorei a entender isso. Mas, depois que entende, fica fácil, né? Todo mundo fala que tocar piano é difícil, mas quem já sabe tocar piano fala que é fácil, porque teve um processo. Tudo tem um processo, tudo tem uma escolha. Essa escolha te leva a subir os degraus da vida. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a evoluir, a ter resultado. Para isso, precisa deixar o ego de lado o máximo possível. Lembra que é uma limpeza. É como se fosse uma cebola que tivesse camada. Você tem que tirar uma por uma, né? Quanto menos ego você tiver, melhor vai ser. E o que fazer? Ajudar, ajudar, ajudar. Esse é o único jeito. Não tem outra opção. Ou você muda pelo amor ou pela dor. Ou, lembra que eu falei? Ou pelo amor de um corpo perfeito,
ou pelo amor, ou pela dor de um corpo obeso. A escolha é sua, não tem outra escolha. Entende? Ou você alimenta bem ou você alimenta mal. Ou você ganha bem ou você ganha mal. Ou você é saudável ou você não é saudável. É assim que funciona. Como que você identifica crenças limitantes numa pessoa? Como que essa pessoa dirige o carro? Como que essa pessoa trata a esposa? Como que essa pessoa trata o filho? Como ela faz amor ou ela faz sexo? A partir de perguntas, você identifica problemas nas pessoas. Salomão já dizia, um coração alegre formoseia o rosto. Então você não é feio, você só está carregado de problemas. A partir do momento que você muda o que você sente, seu rosto muda. Entendeu? Então as pessoas elas têm que entender que os problemas são porque elas não soltam. Você tem que soltar o problema. Poderia falar horas disso aqui, mas meu tempo é curto e eu tenho outras coisas a fazer. Espero que eu tenha ajudado. Lembra que o observador e o elétron é uma coisa só. Então, o observador colapsa a função de onda. O que é isso? Eu penso, eu sinto, eu ajo e eu tenho um resultado. Esse resultado é bom ou ruim, de acordo com a minha escolha. Não tem uma terceira via. Ou é a via A ou é a B. Não tem a via do meio. Vou ficar no meio aqui. Não. Ou você tem escolhas boas ou você tem escolhas ruins. Dependendo do que tiver aí, é o resultado que você vai ter. Eu sei que, né, na verdade, como não tem ninguém assistindo essa live, mas provavelmente alguém vai assistir depois, e se você ficou até o final, por favor, comenta aqui só para mim ver. O nível de consciência é muito baixo, então eu tenho que abaixar a frequência. Se eu for falar puramente de mecânica quântica, ninguém vai querer assistir. Então eu tenho que abaixar um pouco da frequência para adaptar a linguagem para você entender. Então, assim, esse arroz com feijão que eu estou passando aqui, você está entendendo? Pelo menos eu espero que esteja entendendo. Porque se for falar de realmente física quântica pura ali, você não vai entender nada. Às vezes nem eu entendo 100% de tudo. Então tem que estudar, tem que rever o material, porque não é fácil. Mas também não é fácil ficar dormindo uma hora dessa, não é fácil ter uma vida em que você não pode fazer nada. Então tudo parte de uma escolha. Então tamo junto, espero que tenha gostado da live.